Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3, sou Larissa Brito, está começando mais um Papo de Mercado, nosso encontro semanal aqui na Rádio União, onde a gente recebe nomes de empreendedores aqui da nossa região, de profissionais que fazem a diferença. E hoje, nessa segunda-feira, a gente está recebendo aqui o Dr. Caio Matzenbacher, que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre a sua trajetória, sobre cirurgia plástica. Muito boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Larissa. Muito obrigado pelo convite da União. Muito feliz de estar aqui para poder esclarecer mais sobre cirurgia plástica e vamos ter uma conversa, né, sobre esse assunto maravilhoso. A gente já estava tendo uma pré-conversa, né, doutor, antes, e é um assunto que gera muitas dúvidas, que eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo que tem dúvidas. Mas antes da gente entrar propriamente dito, vamos criar um suspense aí, vamos deixar o pessoal com dúvida aí para ficar na audiência. Mas antes da gente entrar propriamente dito nessa questão da cirurgia plástica, de procedimentos, né, que hoje tem inúmeras possibilidades, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da história do Dr. Caio, né? Porque por trás do profissional sempre tem aquela pessoa, aquele sonho. Como que foi para o senhor a descoberta da medicina? Como que o senhor viu a possibilidade, se realmente tem a ver comigo essa profissão? Já foi de criança, que a gente sabe que tem muitos médicos que é de criança, né? Sim. Outros são levados. Como que foi isso? Na minha família, assim, a gente brinca um pouco, né, que tem dois ramos, ou tu vai para engenharia ou para medicina, né? E meus pais são engenheiros, no caso, né, mas eu sempre me interessei muito pela medicina, porque meu tio é médico, e sempre desde novo quis ver. Então vi minha primeira cirurgia, claro, anos 90, com 12 anos. Nossa! Fui ver o primeiro parto super ali. Adequado, um parto ainda, sim. Super adequado. E claro, porque eu tinha muita curiosidade, pedia pra ele sempre, e um dia lá, de madrugada, a gente foi lá ver essa cirurgia. E gostei, assim, claro, me impressionei, uma criança, né, vendo ali, mas já com muito interesse, né, então fui me apaixonando e decidindo realmente, porque é uma decisão longa, né? Eu acho que a carreira como um todo é uma decisão difícil, né? E a gente tem que tomar novo ainda nessa decisão, então... É uma responsabilidade que a gente vai levar para a vida inteira, né? E que a gente tem que tomar essa decisão super cedo, né? E daí fui me apaixonando e tendo esses exemplos na família, né? A gente foi ganhando gosto, né? Pela medicina. E então eu decidi daí procurar, né, estudar, né, porque eu já sabia que era difícil, né, sempre foi, né, então sempre estudando com esse objetivo aí da gente fazer essa formação em medicina. Inicialmente eu não sabia que queria fazer cirurgia plástica, né, então queria ir para medicina, mas não sabia ainda exatamente que área eu queria seguir, né, e daí eu já estava, né, estudei aqui no Oswaldo Cruz. Você era de Novo Hamburgo? Eu sou porto-alegrense, na verdade, mas fui criado aqui eu só nasci em Porto Alegre e já vim nos primeiros meses aqui morar em Novo Hamburgo. E meus pais, né, sempre vieram morar aqui, então toda a minha infância, adolescência foi aqui em Novo Hamburgo. E estudei no Colégio Oswaldo Cruz, fiz Fundação Evangélica. Até no último ano, daí eu fui para estudar em Porto Alegre no último ano, no Leonardo da Vinci, e fazer cursinho, né? Já pensando na medicina, né? Então foi ali, começo da adolescência ali, que eu realmente decidi seguir esse caminho, né? E daí fiz cursinho lá um ano, não passei na primeira vez que eu fiz lá para medicina, né? Aí estudei mais um ano e daí passei na PUC, né? Onde eu fiz medicina, que é uma escola muito boa, né? Assim, foi uma experiência e tanto, assim, eu digo que é uma escola bem completa, né, a PUC. E ali fiz novos amigos, né, são 6 anos, né, para quem não sabe, medicina também é uma faculdade já longa, né, e dedicação exclusiva, né, então não dá para fazer muita coisa junto, então foi esses 6 anos aí mergulhado na medicina lá em Porto Alegre, daí morei esse período lá, daí acabei deixando... morava lá. Sim. Acabei deixando meus amigos aqui da infância, né, mas para me dedicar a essa carreira, eu fiz novos amigos lá, né, mais nessa área médica, né, e foram 6 anos, assim, de muita experiência. Então, morar sozinho, né, e começar a realmente, quando tu acha assim, passei em medicina, tá tudo resolvido. Não, é muito mais estudo ainda, é mais difícil, parece que cada degrau é mais difícil, né, e foi, assim, realmente daí vi que era isso que eu queria, né. Bom, a tua residência foi aonde? Foi em
Pelotas. É que, deixa eu explicar também, porque às vezes gera um pouquinho de confusão. Então, primeiro a gente tem que se graduar, né, em medicina, né, então são esses 6 anos que eu comentei, e depois a gente faz um novo concurso, né, então é uma prova nova, né, como do vestibular para entrar na medicina, é outra prova sobre todas as matérias da medicina para passar nas especialidades. E daí um pré-requisito antes da plástica é fazer cirurgia geral. Então, eu fiz cirurgia geral na Faculdade Federal de Pelotas, a Leiga de Pelotas, como o pessoal conhece lá. E são 2 anos, né, na minha época, agora já são 3 anos de cirurgia geral. E também fiz na Santa Casa, lá de Pelotas, que é uma instituição aí centenária, né, da cidade. Super quem conhece lá, é um hospital muito bom lá da região. E a cirurgia geral, né, também praticamente dedicação exclusiva, porque chega de madrugada, vai até a noite, plantões, então é bem puxado, assim, né. E nessa parte aí eu passei, então, de primeiro ano que eu fiz, né, já para cirurgia geral, então já fui direto lá para Pelotas, daí me mudei, então vocês vão ver que são várias mudanças aí na minha história. Então, Novo Hamburgo, Porto Alegre, depois Pelotas, aí esses 2 anos passam rápido, né, mas é uma experiência também muito legal, daí é toda a área da cirurgia, né, a cirurgia geral e o que engloba tudo, né. te impactou nesse processo dessa formação em cirurgia geral, o que te marcou dessa formação? Como tu vê ali a linha da vida, né, digamos assim, porque tu tá na porta de emergência, a cirurgia é uma coisa invasiva, né, então tu acaba tendo pacientes muito graves, assim, né, isso é uma coisa que impacta a gente, querendo ou não, mas tu acaba aprendendo ali, né, a realmente poder ajudar os pacientes nesse momento de crise ali, né, que é um momento único, né. E como que surge a cirurgia plástica? Tu chegou a atuar um tempo na cirurgia geral? Como que foi isso? Depois desses 2 anos, né, tu ganha habilitação para cirurgia geral, tu poderia tranquilamente exercer. Muitos aí param nesse nível da formação, ou tu pode seguir outro caminho, que é continuar se especializando. Então, né, dá para ver que eu gosto de estudar bastante. Então, a gente vamos fazer cirurgia plástica. E é um outro concurso, daí mais uma prova, só que daí é um concurso bem mais complicado, porque entre os cirurgiões gerais, é uma prova de cirurgia geral. Então, pensa entre os especialistas, vão só sair, então tinha 30 por vaga, mais ou menos na minha época, então vai 1 a cada 30 cirurgiões gerais, uma prova sobre cirurgia geral, então é bem complexo, é bem concorrido, e aí tu escolhe várias especialidades, ou pode ser cirurgia plástica, urologia, cirurgia vascular, então depende da afinidade aí que cada cirurgia do aparelho digestivo, então tem tu pode ir para vários ramos da cirurgia, né, e daí eu tava sempre em dúvida, urologia ou plástica até o final, e acabei realmente indo para plástica, que eu sempre gostei, sempre admirei bastante, porque é uma área que mexe no corpo todo, né? Então, realmente, apesar de as pessoas conhecerem mais a parte estética, né? Mas é realmente uma especialidade bem completa, tá? Então, aí eu decidi, não, vamos estudar no segundo ano de cirurgia geral, vamos estudar para passar na cirurgia plástica. E aí, horas lendo, estudando, porque é bem difícil passar, né? E acabei passando daí em São Paulo, né? Que é uma prova que se chama SUS São Paulo, que é vários hospitais lá de São Paulo, que é uma das provas mais difíceis. E também, mais ou menos, foi 30 candidatos por vaga, e acabei ficando em primeiro lugar lá na época. E passei direto, então não fiquei atuando muito como cirurgião geral, assim, né? Só para complementar a renda, né? Porque, querendo ou não, entre a formação de cirurgia, tu acaba, mesmo na cirurgia geral, tu acaba fazendo plantões como médico clínico para se manter. E mesma coisa na cirurgia plástica. Quando tá fazendo cirurgia plástica, durante o dia tu é cirurgião plástico, né? Tá aprendendo a cirurgia plástica, e à noite, normalmente, tu faz plantões de cirurgia geral para se manter também, né? Porque muda de estado, o custo é alto, né? E a bolsa, tem bolsa, né? Normalmente, vários hospitais têm bolsa, mas não dá para se manter nesse valor, né? Então, a gente normalmente tem que fazer plantões à noite. Então, é bem assim, é um período, assim, de realmente se entregar ali para aprender e não pensar assim, né, vou ganhar dinheiro. Não, na verdade é sentar e aprender realmente esses 3 anos. É uma construção, né? Exatamente. São 3 anos. 3 anos de cirurgia plástica só, daí de cirurgia plástica, né? Então, meio que cada degrauzinho é um novo recomeço, né? Então, e depois desse período que eu fiquei em São Paulo, lá que foi na Zona Leste de São Paulo, o hospital se chama Santa Marcelina, hospital
enorme lá. Comparado aqui, digamos, ao Clínicas de Porto Alegre, até maior um pouco. E ele é referência lá para 4 milhões de habitantes lá em São Paulo. Nossa. Então, tem 3 UTIs, para ter ideia. Então, é um hospital muito grande e predominante, atende 90% SUS, tá? Então, com muito fluxo de gente, é uma escola mesmo. Então, e depois que eu acabei, fui convidado lá para dar aula, né? Então, fiquei lá como um dos chefes do serviço. Que é o quê? Tu, depois que acaba ali, querendo ensinar outros, né? Tu acaba ensinando outros cirurgiões plásticos aí. Eu fiquei 10 anos nessa cargo. Nossa, 10 anos. Esse foi o período, então, que tu ficou em São Paulo. Foram 10 anos como professor e mais 3... 13 anos ao 13 todo. anos ao todo em São Paulo. E aí tu começou... Tu tinha clínica em São Paulo também? Sim. Tinha lá? Atendia, só que era um pouco diferente do que nós temos aqui, era dentro do hospital, né, que o hospital tinha a parte privada também, então eu tinha minha clínica privada lá dentro, e atendia também como professor lá, tu acaba atendendo muito convênio e SUS, né, então uma experiência vasta, né, tanto de cirurgia estética quanto reparadora, que a gente fala, né, que é a parte de acidentes, né, e traumas aí e tumores também, né, da cirurgia plástica, que muita gente nem sabe que tem esse ramo, né, que tem essa, por exemplo, cirurgia de reconstrução de mama, é bem vasto, assim. É que as pessoas pensam em cirurgia plástica, elas imediatamente associam à estética, à lipo, ao silicone, vamos falar o bom português, né? É isso que as pessoas pensam, né? Sim. Mas não, existem várias outras coisas que tu pode fazer dentro dessa especialidade. Até de impacto, muitas vezes, né? Mais profundo ainda na vida das pessoas, de reconstrução, queimados, né, doutor? Várias outras coisas, né? Que tem essa questão que é o que chama mais atenção, né? A estética, com certeza, é uma área muito bonita, né? Tanto que é o que eu me dedico mais. Mas na formação, que era o que eu trabalhava lá também, né? Tem que ter tudo, né? Então, formar um cirurgião plástico... Não é só estética, tem toda a cirurgia plástica, que é uma especialidade bem ampla, como eu falei, né? Então tem essa parte que a gente falou de queimados, tem coisas que misturam, então, por exemplo, reconstrução de mama é uma coisa que mistura a estética com a funcionalidade. Então, reconstrução de mama em casos de câncer de mama, né? Exatamente. E também acidentes, né? Isso é muito comum no Brasil, acidente de moto, problema, né, de ter uma lesão grave na perna, ter que reconstruir membros... Tumores, né? Às vezes tumores grandes que o paciente perde ali uma parte Então, tu devolve a funcionalidade ali para a área. Então, isso tudo parece que são áreas diferentes, mas uma fala com a outra, né? Então, todas as ferramentas que a gente desenvolve na parte de reconstrução, a gente usa muito para estética, né? Então, as duas conversam, na verdade. É que a estética, ela anda junto com a funcionalidade. Então, até na questão estética a gente pensa nisso, né? Vai botar um seio muito grande. Não, tem que pensar na funcionalidade, né? Realmente o paciente vai melhorar a qualidade de vida, ela vai ficar esteticamente e funcionalmente satisfeita, né? Então, é uma série de detalhes ali que a gente acaba pensando em cada paciente, né? Então, essa questão sempre anda junto, né? Nesse período de 10 anos... A gente ajudou ali, então, lá se formam 4 cirurgiões plásticos por ano lá. Então, a gente ajudou a formar mais de 40 cirurgiões plásticos aí nesse período. Então, do Brasil todo, né? Então, ali São Paulo acaba virando um centro ali. Vem gente do Sul, vem gente do Nordeste, do Norte. E depois acabam a maioria retornando ali para os seus estados de origem ali. É bem legal essa vivência. O senhor pode fazer... amigos e contatos do país inteiro, exatamente. Né? E a gente se encontra aí nos congressos, né? A gente acaba se vendo de tempos em tempos nos congressos da especialidade, né? E como que foi esse retorno, o planejamento desse retorno aqui para a região do Vale dos Sinos, aqui para Novo Hamburgo, mais precisamente? Foi um desafio, porque, querendo ou não, a gente já estava, né, com uma clínica lá, tudo funcionando lá. Mas veio nesse período aí meus filhos, né? Então, 2016 e 2018, né? O Pedro nasceu em 2016 e a Maria 2018. Daí a gente viu a necessidade, né? Eu e a Ana, minha esposa. A Ana que está aqui também no cantinho aqui. Ana sempre acompanhando. E a gente viu a necessidade de estar mais próximo da família. Né? Nós dois temos a família aqui em Novo Hamburgo, né? E daí, por que não, né? Vamos migrar tudo, vamos fazer essa... transformação. Mas tu e a Ana se conheceram lá em São Paulo? Não, aqui. Aqui? E ela foi morar comigo lá. Daí depois
De Pelotas ela não chegou a morar comigo, mas a gente já estava namorando, e depois em São Paulo a gente foi juntos, né? E daí teve toda essa história lá em São Paulo. Então, daí veio os filhos, a gente viu essa necessidade. Daí já deixa de ser um casal, né? Vira uma família mesmo. E, claro, a gente via os familiares, mas era uma coisa, né? Uma coisa é tu tá aqui pertinho, outra coisa tá mais longe. Via umas 2, 3 vezes por ano, e a gente viu, não, vamos... Se não for agora, para as crianças curtirem os avós, né? Vamos aproveitar esse momento. E daí, foi um desafio, né? Tipo porque assim, tu já estava estabelecido profissionalmente. Exato, lá, né? Tu já era uma referência lá. E em São Paulo, que é super difícil, né? Sair daqui, tu fez o caminho inverso, né? Normalmente as pessoas começam por aqui e vão. Exato. Tu fez o caminho inverso. Imagino que tenha sido uma decisão difícil de se tomar, né? Assim, profissionalmente, com certeza, né? É o que todo mundo pensa, São Paulo tem mais possibilidades. Com certeza, porque é maior, né? Só pelo número de pessoas. Mas questão que entra depois com a família é a qualidade de vida, né? A família começa a ter outro peso aí, né? Para um casal é um peso. Para quem tem já filhos é outra, né? Tu começa a levar outras coisas em consideração, né? E foi isso. E daí a gente, por que não, né? Vamos lá, com toda a experiência que eu tenho, né? Já desses anos lá e poder trazer aqui para Novo Hamburgo, né, toda a tecnologia, toda a experiência que a gente tem em cirurgia plástica para cá, né, e tá sendo um sucesso aí, com certeza. Vocês vieram para cá em 2023, 2022? Final de 22, dezembro de 22, viemos com mala e cuia, né, como se diz, então viemos para ficar, né, e daí começamos a pensar na clínica, né. Pois como é que foi a concepção da clínica? Né? Pensar nesse espaço, pensar no teu público, né? Sim. Que a gente quis, né? Trazer para Novo Hamburgo, né? Aquela questão de... Que ainda tem aqui, eu acho, um pouco, né? Não, vou para Porto Alegre, né? Vou procurar algum especialista lá em Porto Alegre, não que... E o que a gente quis trazer aqui? A mesma qualidade que vai ter num grande centro, Porto Alegre, São Paulo, aqui para o Vale dos Sinos, né? Então... Pensar numa clínica integrada, então, com vários profissionais, que é o que eu tinha lá em São Paulo, né, que era dentro do hospital, então a gente tinha todas as especialidades. Então, trazer para o âmbito ali privado, né, tudo esse tratamento completo. Então, hoje na clínica a gente tem mais 2 profissionais que atendem comigo e estamos também à procura de mais profissionais que possam também ajudar, né, nessa parte do tratamento completo, realmente, né, que é a Júlia, nossa nutricionista, a físio, né, a Dúnia, e a nossa equipe daí de apoio, né, que é a Ana na gerência lá, nossas secretárias, né, tem toda essa equipe de marketing também. Então, essa equipe toda aí que nos ajuda aí para poder prestar o melhor serviço. E o grande, assim, o grande norte ali da clínica é da gente prestar um serviço de qualidade, né, que seria um atendimento igual lá, receberia em São Paulo e Porto Alegre, com um ar de interior, né? Com as comunidades do interior, que é... Tá pertinho de casa, pertinho de casa, o hospital tem toda a tecnologia, a 3 quadras ali da clínica, o pós-operatório é todo feito ali na clínica, então isso facilita, né, para os pacientes. Então tem muitos pacientes que estão vindo, por exemplo, do Vale do Taquari, ali, Taquara, Parobé, Novo Hamburgo, toda essa região ali acaba para o Vale dos Sinos, porque vê a qualidade, né, e também foge de Porto Alegre, porque também pensa de fazer um pós-operatório em Porto Alegre... Querendo ou não, nos primeiros semanas tem que ir a cada 2, 3 dias. Exato. Aí vai pegar o trânsito de Porto Alegre, né? Ainda não tem onde estacionar. De recuperação ali, às vezes com certo desconforto até, né? Isso. Nesse processo, então é ruim. Então tem muitos pacientes que estão vindo indicados realmente, veio de Taquara, Parobé, Estância Velha, então acaba vindo porque Novo Hamburgo é um polo de saúde, né? Antes, claro, Porto Alegre é maior, mas é um polo aqui da região, né? Então... E temos a qualidade igual ou melhor que muitos centros ali de Porto Alegre. Então, isso aí é uma coisa que a gente está mostrando, né, com o nosso trabalho ao longo dos anos aí. Né? Já estamos com 1 ano e meio quase de clínica agora, então já com muitas histórias aí de pacientes felizes, né, e realizados. E como é que foi o processo, assim, de inaugurar a clínica aqui, né, de recomeçar? Como que tu recorda desse momento? Como que foi isso para ti? Foi quase um filho, né? Então, assim, de novo. Por quê? Até achar o lugar certo, né? Porque também a gente clínica fica aqui em Novo Hamburgo, na Joaquim Nabuco, né? Isso, quase Joaquim na Maurício Cardoso ali, né? Na última quadra ali, do lado do Hotel Novo Hamburgo ali, né? Joaquim Nabuco 1581.
Então, praticamente ali na quase quadra do lado da do Filé. posto ali, né? Um pouquinho mais para baixo do posto de gasolina. No meio da quadra, mais ou menos. Então, a gente queria bem central, né, para facilitar. E que tivesse estacionamento na frente, né, para facilitar a logística dos pacientes, principalmente no pós-operatório. E que a gente pudesse também controlar todo esse ambiente do paciente. Então, que a minha secretária ali, né, que a recepcionista atendesse desde o início, né, para realmente a gente trazer esse atendimento premium aqui que Novo Hamburgo tanto quer, né, eu acho, né, tem muita procura por um atendimento personalizado, né, então, e daí até achar o local correto, até achar, daí tinha imóveis muito grandes, muito pequenos, até achar o lugar certo. Tem toda a questão de acessibilidade também, né, para cirurgia plástica, que no pós-operatório não pode ter muita escada, tem uma série de cuidados ali que a gente tem que ter no paciente do pós-operatório, até a gente achar, e daí foi reunião com a arquiteta, né, a minha esposa é arquiteta, também ajudou muito, também ajudou na... Eu ia perguntar, a Ana ajudou nesse processo aí da clínica? Com certeza, né, então... Ela não fez a questão de interiores, né? Mas foi uma arquiteta tem um olhar nossa, também, né? Sabendo das especificidades da tua área de atuação, que ela conhece tão bem, e tendo o olhar da arquitetura, porque a Ana é arquiteta, para quem não sabe, né? Ela conseguiu ter esse olhar mais 360 para a elaboração do espaço, né? Sim. Muitas reuniões para eu explicar todas as necessidades ali, né? Que não é uma clínica normal, tem algumas diferenciais, né, principalmente porque atende pacientes pós-cirúrgicos, né, e tem toda essa área de fisioterapia, então as macas ali, todos os equipamentos que a gente tem, então isso aí exige espaço, pensar todo o fluxo do paciente, então foi uma série de reuniões, a Ana ajudou bastante também, e pra gente demorou ali uns 5 meses mais ou menos pra gente concluir aí todos, e inauguramos em novembro de 2023. Aí foi aquele, né, nasceu, né, e daí começamos o atendimento ao público ali, e conseguimos, eu acho, assim, deixar uma clínica bem, com fluxo legal, onde o paciente se sente bem acolhido, né, então acho que a estrutura ficou bem, que eu imaginava, assim, né. E como que foi, assim, o que mudou na tua rotina de relação com o paciente, com a clínica aqui, em relação ao que tu tinha lá em São Paulo? O atendimento numa cidade menor, né, tem algumas diferenças. Então, a gente consegue ter um atendimento muito mais humano para o paciente, né, consegue saber pelo nome ali, e é uma coisa que a gente não vê nos hospitais maiores, né, que acaba virando um número ali, o paciente. Por exemplo, no hospital lá que eu trabalhava em São Paulo, tinha 19 salas cirúrgicas, então acaba... claro, é um bom atendimento, mas acaba massificando muito o atendimento. E ali no Hospital Regina, né, no Hospital Dia ali do Regina, a gente conhece todos os funcionários, né, tem 4 salas cirúrgicas, então é um atendimento muito mais humano ali, acolhedor para o paciente, né. Pois é, doutora, a gente falou bastante da tua trajetória, desse processo de vir para cá, e agora eu acho que a gente tem que entrar na área que tá todo mundo querendo saber, que é a área de cirurgia plástica. Mas antes disso, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, lembrando que a gente está recebendo aqui o Dr. Caio Matzenbacher, cirurgião plástico. A gente vai para o intervalo e já a gente volta com mais Papo de Mercado. De volta com o Papo de Mercado nessa segunda-feira. Hoje falando de cirurgia plástica, estou recebendo aqui o Dr. Caio Matzenbacher. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de procedimentos, de cirurgias. E eu tenho muitas dúvidas, doutor. Muitas informações que a gente acaba consumindo, que a gente acaba vendo, né?
hoje, quantos tipos de cirurgia o senhor faz através da clínica? Quantos tipos de cirurgia, de procedimentos? Como que funciona a primeira consulta? Como eu tenho vontade de, sei lá, quero fazer uma lipo. Aí eu chego lá, o senhor vai ver ali qual é mais indicado, o procedimento mais indicado. Como que funciona isso? Essa é uma questão também que as pacientes me perguntam muito, e até nas redes sociais, né? Mas qual especialidade, né? Então, assim, a cirurgia plástica, ela tem todas, a gente tem contato com todas, né? Então, assim, é uma especialidade completa. É que acaba indo na questão do marketing também, de cada cirurgião vai para um lado, mas para o outro, assim, mas todos têm a mesma formação. Então, na cirurgia plástica ali a gente se dedica à cirurgia plástica estética, né? Principalmente pós-gestação, as alterações da mulher pós-gestação, que são o quê? Cirurgias mamárias, lipoaspiração, abdominoplastias, né? Então, essas cirurgias para melhorar o contorno corporal, que tem uma série, né? Se eu for citar aqui, vai dar mais de 10 procedimentos aí para o contorno corporal. E também para o rejuvenescimento facial, que são as cirurgias de uns pacientes com um pouco mais velhos, a partir dos 40, 50 anos, a gente já começa a pensar que é o lifting facial, cirurgia das pálpebras, né, lipoenxertia do rosto para melhorar o rosto e tratamento de pele também. Então a gente tem essas duas vertentes aí da clínica principalmente, né? Certo. E aí eu vi lá o Instagram do Dr. Caio e eu decidi que eu quero fazer uma abdominoplastia e eu quero fazer uma correção mamária ali. O que eu faço? Eu marco uma consulta e vou lá conversar com o Dr. Caio. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, né, é entrar em contato com a nossa equipe, que eles vão, né, ver a nossa agenda, disponibilizar para a primeira consulta, que é o passo inicial para a gente realmente construir o sonho ali, né, e fazer o diagnóstico correto, porque tem muitas pacientes que chegam, doutor, mas eu queria fazer só uma lipo, e às vezes não é uma lipo só, tem mais procedimentos, e é nessa primeira conversa que a gente vai entender realmente o que a paciente está buscando, né, então que alterações ela está querendo corrigir, né, onde ela quer chegar, né, com as cirurgias, porque tem muito essa confusão, às vezes por exemplo, acho que é só uma inclusão de prótese mamária, mas não, é uma cirurgia maior na mama, então é essa primeira conversa para realmente a gente avaliar a paciente, né, o exame médico ali, e para entender qual é o objetivo dela. Às vezes é um objetivo que não condiz com a cirurgia que ela veio buscando, né? Então, é realmente alinhar ali os ponteiros para a paciente sair satisfeita. E isso, a primeira consulta normalmente é longa, demora de 1h e 20 ali para a gente poder entender. Eu acredito que muitas dúvidas, né, devem acontecer a partir disso. Porque a pessoa, ela vê no espelho que está deixando ela insatisfeita com o corpo dela, né? E aí, às vezes, ela consome até nas próprias redes sociais, porque hoje a gente vê muita coisa na rede social. Eu não gosto da minha barriga, então eu vou fazer uma lipoled, que chama, né? Tem uma lipoled, tem vários termos que a gente usa. Vou fazer uma dessa e vou ficar com a minha barriga legal. Só que às vezes não é isso, às vezes tem pele ali, às vezes tem uma questão muscular, né, doutor? Isso. E aí isso precisa ser avaliado pelo profissional, né? Exato, então é bem isso, a gente começa entendendo a queixa, doutor, não gosto do meu abdômen. Mas o que tu não gosta? Eu não gosto da flacidez, eu não gosto da gordura localizada, e aí, a partir dali do exame, claro, a gente traz, no teu caso, pode ser só uma lipo-HD em alguns casos, ou uma mini abdominoplastia, ou uma abdominoplastia. Qual é a diferença da mini para abdominoplastia? A abdominoplastia seria a cirurgia mais completa, né, onde a gente trata tanto o afastamento dos músculos, que chama diástase, né, que ocorre depois da gestação ou de aumento de peso, trata a flacidez de pele e também a gente normalmente associa com a lipoaspiração. Então, é como se modelasse todo ali o abdômen e a cicatriz é um pouco mais longa, né? Ela vem até o lateralzinho aqui na lateral aqui dos flancos, né? E o mini abdômen, a gente também corrige as diástases, só que não mexe na região do umbigo, e a cicatriz é um pouquinho maior da cesárea, então é uma cicatriz menor nessa área. Só que cada uma tem sua indicação. Por exemplo, a abdominoplastia é para paciente que tem flacidez tanto em cima do umbigo quanto embaixo. Já a mini seria para uma paciente que tem bem menos flacidez, que estaria localizada embaixo ali do umbigo, acima da cesariana. Então, mais ou menos, tem que também ter
a indicação correta, né? Não é a cirurgia, não é bem o paciente que ele escolhe a cirurgia, depende da técnica e do resultado que ele quer, e a gente vai dizer qual é o melhor procedimento, ou não, né? Para se fazer naquele caso. E a mesma coisa é com cirurgia mamária, por exemplo, né? Eu tive filho, amamentei, e aí meu peito tá flácido, eu quero, vou pôr um silicone e vai resolver. Não, né? Exatamente. Não. O silicone, assim, ele melhora muito o resultado, uma tecnologia que a gente usa muito, só que ele é para aumentar o volume da mama, ele não corrige a queda da mama, né? Então isso também tem muita confusão. O paciente, não, mas se botar bem grande ali vai me corrigir, não. Não é assim, não é aumentando ali que vai. E é muito assim, uma conversa que nem a gente está tendo agora, a primeira consulta é essa conversa, para eu realmente poder orientar a paciente e quebrar muitos mitos, porque realmente daí, claro, com fotos, imagens, que é melhor que mais do que 1000 palavras, né? Então ali com imagens eu vou mostrando, por que a gente está propondo isso? Porque, esse é um resultado sem a mastopexia. Então essa questão dela ver e se ver para ver se é realmente aquele resultado que ela está procurando, né? Porque varia muito de paciente para paciente também. Sim, claro. E o senhor nota, sim, que talvez até pelo próprio uso das redes sociais, as pessoas elas já estão chegando no consultório mais direcionadas. Eu quero isso, isso, isso. Ou daqui a pouco até trazendo um corpo de referência ali que elas querem ter. Sério? Sim. Levam mesmo o corpo? Exato. Tem muitos que chegam com a foto. Eu quero ficar que nem essa paciente. Então, assim, tem umas que chegam, realmente é uma coisa que condiz ali com o caso dela, mas tem outras que é totalmente diferente, né? Não é o mesmo problema, não é o mesmo paciente, né? Não é o mesmo peso. Cada humano é muito individual, né? É único, né? E as pacientes fazem essa confusão. Então, eu queria ser que nem a fulana lá do Instagram, mas nós não estamos partindo do mesmo caso, né? Não é a mesma dedicação, às vezes, com dieta, com atividade física, não é o mesmo corpo, né? Então, é outro resultado, né? E, claro, a gente explica isso para o paciente e tende a levar o mais próximo possível, mas tem casos que tem que falar, não, esse caso aqui não dá para chegar, né, nesse mesmo resultado, porque tu teria que mudar isso, né? Então, eu falo também para as pacientes, né, o cirurgião plástico, ele não faz um milagre ali, né? Até esses dias que, doutor, eu estou procurando um milagre. Eu falei, não, aqui, infelizmente, milagres, né, não estamos fazendo. Por quê? É claro, a cirurgia plástica é um passo importante, mas tem toda uma mudança de vida, né? Então, a paciente quer uma cintura super magra, definida, ela vai ter que fazer dieta também, atividade física para manter o resultado. Então, a cirurgia plástica depende do paciente, do cirurgião plástico e, claro, do pós-operatório, da equipe toda que vai tratar. Tem todos os cuidados do pós-operatório, principalmente nessas cirurgias como lipoaspiração, né, doutor? E isso eu acho bem importante frisar, assim, porque é uma cirurgia, né? É um procedimento invasivo, então tem que ter esse cuidado depois, né? Não é como a gente vê ali as influencers que estão fazendo e já estão depois na ativa, a gente tem que lidar com o dado de realidade que a gente tem, né? Com responsabilidade, tem que ter esse cuidado do pós-operatório, até porque isso pode interferir no teu resultado final da tua cirurgia, né? Exato. A gente, quando a gente olha nas redes sociais ali, só tá, né, o mundo colorido ali, né? Então, às vezes mostra ali entrando na cirurgia e um mês depois, quando já tá tudo cicatrizado, tá tudo certinho, né? Então tem todos esses passos, né? Não que não vale a pena, com certeza vale muito a pena, que é uma transformação, assim, importante. A gente vê que as pacientes, a autoestima fica lá em cima, né? Elas, às vezes é uma coisa que incomodou a vida inteira ali, naquele momento ela consegue corrigir, então a gente vê isso claramente no pós-operatório. Mas também ninguém mostra os perrengues ali, né? Das primeiras semanas, né? É uma cirurgia. Tem toda a fase que está um pouco dolorido, que está inchado, então a nossa equipe está para ajudar, mas não quer dizer que não vai passar por essas fases. Né? Hoje em dia a cirurgia plástica e todas as cirurgias, né, o pós-operatório está bem mais tranquilo, porque a gente tem uma série de tecnologias que foram melhorando e deixando esse pós-operatório mais rápido, né, mais célere. Né? Então tem ajudado, mas não quer dizer que tu não vai ter que passar por esse pós-operatório, né? E é interessante ver as pacientes, né, que vem às vezes aquela coisa meio fantasiosa, e eu sempre falo, na primeira semana vai até bater um arrependimentozinho, né, porque tá ali inchada, tá com dorzinha, mas depois o ganho que tu vai ter... O que eu fui arrumar pra mim, né? Exatamente, né? E porque não é uma cirurgia que, na estética, que tu foi obrigada a fazer por uma... Sim, tu escolheu, né?
Então, não é todas, mas às vezes bate um arrependimentozinho na primeira semana e a gente vê depois, eu brinco, né? Primeira semana, por que eu fui fazer isso? A segunda semana até que tá ficando bom, mas não me deixa mais fazer isso. E na quarta semana, normalmente, quando é que vão fazer de novo, doutor? Normalmente essas etapas aí psicológicas, né, que faz, né? A gente tá acostumado a ver muito isso, então já é o nosso dia a dia ali, né, na clínica. E a gente vê depois elas super felizes, né, depois de meses ali já curtindo a cirurgia e é outra vida, né, a gente atende muito pacientes, né, de contorno, então às vezes elas mandam foto, eu na praia, daí toda envergonhada ali, não querendo usar maiô, né, não querendo usar biquíni e tal, e depois ali elas mandam foto, doutor, tô maravilhosa, tô me amando aqui, nunca curti uma piscina, uma praia tanto, né, então porque a gente pensa no estético, mas tem todo um fator psicológico de muitas mulheres, né, que estão insatisfeitas com o seu corpo, e isso sim gera sofrimento, gera, né, de não aproveitar daqui a pouco os bons momentos da vida, né, por isso, ou até aproveitar, mas não se entregando para aquele momento, aquela possibilidade, e aí a cirurgia plástica, ela vem justamente para poder ajudar nesse processo, né, desde que seja feita com consciência, com um profissional capacitado, ela é uma ferramenta para ajudar a mulher a ter mais autonomia, para ter mais segurança, para estar mais feliz, né? Não só a mulher, né, doutor? Porque tem muito homem fazendo cirurgia plástica também. Tem aumentado bastante. Os homens estão procurando cada vez mais, assim, né? Porque há uns anos atrás era 99% mulheres, né? Então os homens vinham só para questões mais de reparadoras mesmo, né? E hoje em dia não, eles estão vindo com estético, cirurgias de rejuvenescimento facial, Eu ia perguntar o que o homem faz mais. Lipoaspiração para definição, né? Que tá essa nova cultura aí do corpo mais atlético, né? E tem gente que vai na academia e acaba não conseguindo esse corpo tão atlético, né? E a cirurgia plástica vem, claro, o paciente tem que treinar igual, dieta igual, mas acaba aparecendo mais ali os músculos que a gente consegue definir melhor, né? Então, eles procuram mais por lipoaspiração. Também ginecomastia, né? Que é aquela mama no homem que às vezes acaba formando, também é uma cirurgia bem procurada. E cirurgias das pálpebras, né? Isso daí pacientes um pouco mais velhos, 50, 60 anos, que procuram para rejuvenescimento do rosto, do olho, do olhar ali, né? Então, também é uma preocupação dos homens, né? As principais. E mulher, qual é a principal cirurgia que o senhor faz hoje? Hoje é contorno corporal, daí que normalmente são cirurgias combinadas. E uma que a gente mais combina aí é a lipoaspiração com cirurgia mamária. Então, é a que é mais feita, né? E quantos procedimentos é possível fazer, assim, por cirurgia? Por exemplo, eu vou operar, eu quero fazer uma mini abdômen, eu posso fazer o peito junto, como que funciona? Isso também depende de cada profissional, né? Mas, assim, o importante é a gente sempre pensar na segurança, né? E também no tempo cirúrgico, né? Para não aumentar os riscos do paciente. Então, os pacientes normalmente vêm na primeira consulta e a gente avalia. Eu queria melhorar isso, né? Mama, abdômen... queria fazer uma lipoescultura no glúteo para melhorar a região ali do glúteo. E a gente calcula ali qual o tempo cirúrgico, né? Se está dentro de uma segurança ali cirúrgica, e a gente normalmente faz combinadas e até triplas, dependendo aí do grau da cirurgia, tá? Quanto tempo leva uma cirurgia dessas? Uma cirurgia simples, né? Assim, que simples a gente fala aqui, não é simples, ela é única, né? Vou operar só a mama. Normalmente uma cirurgia mamária demora de uma mastopexia, por exemplo, com prótese, demora de 3 horas a 3 horas e meia. É bastante tempo. De tempo cirúrgico mesmo, né? Fora anestesia e tal. Então, do bisturi ao último curativo, né? Então, é esse tempo que a gente está falando. E... cirurgias combinadas chega a demorar 6 a 7 horas de procedimento, que é o nosso limite também. Isso daí vai de cada procedimento. Bastante tempo, né? Claro, não são cirurgias assim tão invasivas, né? Porque não chega a entrar lá dentro do abdômen, né? Mas tem um limite ali que a gente consegue fazer. Então, essa conversa bem franca eu tenho com o paciente, às vezes, porque elas querem fazer muitas coisas. Então, mama com abdômen, com lipo, então a gente tem que orientar. Não, então, quem sabe, vamos dividir em 2 etapas. É possível também cirurgias muito grandes, principalmente cirurgias pós-bariátricas, que a gente tem que fazer muitos procedimentos, que às vezes o paciente procura por mama, abdômen, lipo, torsoplastia, que é uma cirurgia das costas, então tem vários procedimentos, a gente acaba dividindo em etapas. E essas etapas podem variar de 3 a 4 meses, um intervalo entre uma e outra. Então, programando bem, dá para fazer tudo, só realmente pensando na segurança, né, que esse é o pilar fundamental, né, e também para a gente poder entregar o melhor resultado também para o paciente. Não adianta a gente
unir muitas cirurgias, porque a gente tem também uns limites de, por exemplo, o tanto de lipoaspiração que pode ser feito na paciente por cirurgia, né? Que são 7% do peso corporal, então numa paciente aí de 60, 70 quilos seriam 5 litros de lipoaspiração, então tem um limite ali também do organismo para a gente não começar a correr riscos desnecessários, tá? Então, assim, às vezes os pacientes perguntam, mas por que não lipou mais, doutor, né? Não, porque tem um limite de segurança, não é assim, vamos lipar ad infinito, não, tem um limite ali de segurança que a gente tem que respeitar, tá? Então, isso é bem importante, e a gente explica tudo isso, né? Mas as pacientes às vezes, doutor, mas podia ter lipado mais, podia ter feito... Então, tem esse limite de tempo e de segurança para o procedimento, né? Nessa linha de segurança ainda, o senhor falou antes, em algum momento aqui, que atende bastante mães, né? Depois da experiência ali da maternidade, de ter filho, do parto, enfim. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho com esse público também, porque muitas vezes as mães, depois que têm os filhos, a gente até falava disso antes, elas sim têm, né, aquela insegurança com o corpo, aquela coisa que não estão tão satisfeitas, mas elas também têm medo, né, medo da cirurgia, porque afinal de contas agora tem um filho, né, então medo da cirurgia, de possíveis complicações, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho com esse público o quão seguros são esses procedimentos, né, que não é motivo, o medo não é motivo pra gente deixar de fazer algo que a gente queira muito, né? Sim. As pacientes acabam tendo esse freio, né, que é para realmente, né, doutor, é muito arriscado, é uma cirurgia, né, como é que vai ser o pós-operatório? E a gente sempre orienta, né, que as pacientes que estão saudáveis, né, que não tem nenhum problema de saúde mais grave, que estão, às vezes, com uma pressão alta mais controlada, então... Doenças que estão sob controle ali, a primeira consulta também serve para isso, para a gente entender o que é o paciente, porque cada um, né, às vezes tem um problema de saúde e a gente entende todo ali os remédios que o paciente toma, as alergias, o que já fez de procedimentos e a gente avalia o risco do paciente. Cirurgia plástica estética não é para pacientes que têm alto risco, então assim, quem tem uma doença já grave, claro, tem que passar numa consulta para a gente entender qual é essa doença, mas se tem uma doença grave já não é um candidato para cirurgia plástica estética, né? Mas aí, então, falando desse público, assim, que está saudável, que está com os exames tudo ok, que a gente pediu os exames, né? Então, isso é importante fazer. Eu ia perguntar qual é o cheque que tem que ter antes ali, né? Exato. De tudo que é uma feito. série, claro que isso é montado para cada paciente, porque dependendo de ter algum problema de saúde, a gente tem que fazer uma investigação maior. Mas, assim, na média, assim, de pacientes que não têm nenhuma doença maior, a gente pede uma série de exames de sangue para ver coagulação, se tem diabetes, se função renal, se está tudo ok. Exames do coração, né? Então, assim, para ver se não tem nenhuma arritmia, se está tudo funcionando tudo bem ali com o coração, porque é como se fosse preparar para uma maratona, né? É um esforço ali do organismo para passar pela cirurgia. Então tem essa série de exames, né? E tem os exames de cada órgão que a gente vai operar. Então, por exemplo, vai operar a mama, a gente vai pedir normalmente exames da mama para ver se está tudo saudável, se não tem nenhum cisto, nada que vá alterar a cirurgia. E do abdômen também, mesma coisa, a gente pede alguns exames de imagem. Tendo tudo isso, ela retorna com os exames, né, para a gente avaliar e ter uma nova conversa. Tá tudo bem, ou a gente achou alguma coisa diferente nos exames e alinhar ali para a cirurgia. E tendo tudo isso, então, os exames tudo ok, os riscos baixos, né, a gente fala assim, dá medo. Eu falo que é parecido como voar de avião, né, é parecido. Porque a gente também no avião lá, a gente não tem o controle da situação, né, a gente senta, quem está pilotando é o piloto lá e deu, né, pagou a entrada, sentou. E é diferente do carro, por exemplo, que a gente tem a sensação que está no comando ali do carro. E não é bem assim, a gente sabe que não, a gente sabe que dirigir o carro... externos podem interferir, exatamente, né? Tu pode estar dirigindo o mais tranquilo possível, pode ter algum problema no carro também. Só que essa sensação de controle é que deixa a gente mais tranquilo, né? Que não tem no avião. E na mesma coisa na cirurgia. Então, assim, a cirurgia é muito segura, né? Eu brinco assim que ir de carro para a praia... ali no verão tem mais perigo do que tu operar uma paciente que está com os exames ok, que está saudável, né, que vai para uma cirurgia eletiva programada. Então, assim, é um risco baixo. É zero? Claro que não, que nada é zero na vida, né? Nasceu, o risco está ali. Mas é muito baixo. Então, assim, claro, com esses cuidados, né? E realmente falando toda a verdade para o médico, né? Contando todos os problemas, remédios que toma, então sendo bem verdadeiro ali com o médico. Isso é importante, não vale enganar o médico, exatamente, né? A pior coisa que tu pode fazer é mentir para o médico. Então é realmente falar, não, doutor, eu uso tal remédio, né? Eu tenho tal problema de saúde.
que não quer dizer que vai te bloquear o sonho ali, né? Porque as pacientes acham que vai... medo. Exatamente, não, daí ele não vai fazer a cirurgia. Não, na verdade a gente vai tentar melhorar esses fatores de risco para conseguir fazer o procedimento, né? Então, mas é importante ser 100% verdadeiro aí na primeira consulta para a gente poder se programar e fazer tudo da maneira mais segura possível, né? Outra coisa que também é importante é a questão do peso, né, doutora? Às Sim. vezes eu tô com um peso X ali e eu quero ter um resultado que eu acho que só na lipoaspiração eu vou conseguir. Não, né? Não é bem assim. Como que faz? A paciente chega lá no consultório do senhor, ela tá ali com um certo sobrepeso, o senhor encaminha ela para uma dieta primeiro ou opera, mesmo sabendo que os resultados daqui a pouco não vão ser aqueles tão interessantes assim? Depende, por isso que é importante a gente conversar com o paciente e entender qual é a expectativa, né? Tem pacientes, às vezes, que já estão com uma idade mais avançada, a gente sabe que não vai chegar naquele peso ideal e que tem uma expectativa realista com o peso atual. Essa paciente dá pra gente fazer um procedimento, mesmo que ela esteja um pouco acima do peso. Diferente da paciente, às vezes, está bem acima do peso, que é que nem aquela que tu falou, da foto lá do Instagram, ultramalhada, não é só isso, ela vai precisar de todo um tratamento antes. E na clínica, a gente já pensando nisso, né, também com esses 10 anos de experiência, a gente tem a nossa Nutri lá, que ela ajuda tanto no pré-operatório, quanto ali perto da cirurgia e depois no pós-operatório. Por quê? É um desafio, né? Então, a paciente, às vezes, tem que emagrecer. Depois ali, antes da cirurgia, ela tem uma nutrição específica para fazer, para cicatrizar, para ter um pós-operatório tranquilo. E no pós-operatório ela vai ficar, dependendo, claro, da cirurgia, mas 1 mês a 45 dias ali mais parada, sem fazer tanta atividade física, porque está se recuperando ali do procedimento. Então, nesse período aí, ela tem que cuidar muito na dieta, porque ela vai estar gastando menos calorias, então tem todo esse cuidado aí também para não engordar no pós-operatório ali e chegar... Sabe que isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, doutor? Que no pós-operatório, muitas vezes, né, a paciente ela vai estar ali de repouso, né? Exato. E pode vir a ter uma certa compulsão ali, ficar nervosa, ansiosa, enfim, e comer mais, né? Exatamente. Tem que ter esse cuidado também. Sim, é fundamental esse cuidado, porque, claro, no começo ali a paciente está inchada, né? Muito do peso ali dela é inchaço do procedimento, que sai 90% aí no primeiro mês e o restante vai saindo ao longo dos 6 meses. O resultado final é realmente nesse período, de 6 a 8 meses, quando desinchou tudo ali por completo. Mas com um mês tu já consegue ver bem o resultado, já tem uma noção muito boa do procedimento em si. E é nesse período que tem que cuidar muito, porque tu perde também as referências, né? Então, por exemplo, quem não costuma se pesar, a referência que a gente tem muito é o cinto, né? Tá apertada, a calça apertou. Quando tu faz uma lipoaspiração no abdômen, uma abdominoplastia, afina muito a cintura, então tu perde essa referência. Então tu começa a engordar em outras áreas. O braço é uma que eu digo que se a paciente não lipou o braço, entrega, né? O braço, a perna, que está aumentando o peso ali. E acaba, às vezes, não estou engordando, estou comendo, não estou engordando, porque minha cintura está a mesma. Mas não, está realmente engordando, que é a gordura visceral, né? Que é a gordura que está lá dentro do intestino, né? E essa gordura aí vai aumentando, os braços às vezes entregam, então a paciente acaba aumentando de peso, daí chega lá, quando ia ter o resultado, às vezes já ganhou peso, né? E não vai ter um resultado tão bom. Claro, vai melhorar muitas coisas, mas não aquele que ela estava almejando tanto, né? É um trabalho ali do cirurgião e depois da paciente de conseguir manter, né, doutor? E a gente falou bastante aqui sobre redes sociais, né? Essa influência que a gente tem de ver, de querer, de almejar aquele corpo. E também tem muitos profissionais que atuam bastante ali nas redes sociais, né? Mas é necessário ter alguns cuidados na hora de procurar por cirurgia plástica, né, doutora? De procurar alguém que seja realmente capacitado, de que tenha uma formação adequada, né? Sim. Cirurgia plástica é uma coisa muito séria, né, pessoal? Então, assim, a gente vê profissionais médicos, não médicos, que trabalham com a estética, né? E tem muitos que não têm a formação, né? Às vezes fazem uma formação muito aquém, né, do que a gente tem na cirurgia plástica, né? E os pacientes acabam aquela coisa do marketing, né? Eu vi um pós-operatório bonito, às vezes até filtros, né, do Instagram, a gente vê muitos assim. Exato. Que não é o resultado real, né? Então, procurar um profissional sério, né? E o que é um profissional sério? Na cirurgia plástica é primeiramente médico, né? E a gente, como é que vê isso? Pelo CRM, né? Então, a gente vai lá, entra no site do CRM, põe lá o número
né? Por exemplo, meu é 31847, tu põe lá, vai estar meu nome, e tem as minhas especialidades, que é o RQE, que a gente chama, que é um número da especialidade. Que, às vezes, o médico ali diz que tem uma especialidade, mas que não tem, né? Então, assim, fez algum curso ali que se sente habilitado. Então, tem que realmente ir atrás e também pedir referências, né? Realmente ver com quem já operou com esse profissional, né? Se ele tem a formação, o mínimo que eu diria é a formação, né? Então, assim, teve a formação, fez residência na área, então eu diria que já é um bom passo. E o seguinte é procurar referências, né? De outras pessoas que fizeram, se foi tudo bem, como é que foi o pós-operatório. Porque, assim, complicações, né, que a gente fala em cirurgia plástica, não são zero. Qualquer profissional pode ter complicações, mesmo com uma formação maravilhosa, porque é um organismo vivo, né? Então, né, tem coisas inesperadas que podem acontecer. São raras, mas podem acontecer. E o profissional que tem essa habilitação, como eu digo assim, se está tudo indo bem, né, normalmente tu não precisa de um profissional com uma expertise tão grande. Mas se começa a ter complicações, realmente tu precisa ter todo esse conhecimento, que são, para a cirurgia plástica, 12 anos de formação, para realmente tu conseguir reverter e poder dar um tratamento completo para essa paciente, né? Chegam muitos pacientes de complicações de outros profissionais que não são da área. E eu sempre digo, é muito melhor tu fazer a cirurgia plástica, a primeira, bem feita, do que depois tentar corrigir. Corrigir é muito mais complexo, tá? E às vezes tu não vai chegar naquele resultado porque, como eu brinco às vezes com a minha esposa ali até, não é que nem pedir uma peça, né? Não, vou pedir uma mama, tu tem que trabalhar com os próprios tecidos. E às vezes os tecidos já estão com fibrose, já tem cicatrizes, tem procedimentos que a gente faz para melhorar, mas não acaba chegando mais naquele resultado que a paciente tanto queria, né? Então, assim, é uma coisa de se pensar, não brinquem com a vida de vocês, sempre procurem um profissional habilitado e, né, pensar assim, né, qual o bem mais precioso nosso, né? É a nossa vida, né? E tu vai botar na mão de qualquer profissional, não dá, tem que realmente, às vezes para comprar um carro, a pessoa vai lá, estuda, vê todo, né, comprar uma casa, estuda ali tudo, mas para cirurgia plástica vai por impulso, não, né? Viu uma foto de um pré e pós ali, se apaixonou e nem foi ver quem era realmente profissional, se tinha habilitação, né, e como é a conduta desse profissional aí, né. São muitos detalhes, né, afinal de contas, como o senhor mesmo disse, é a vida, né, da gente que está ali, é importante a gente estar se sentindo bem com o corpo, existem várias ferramentas para isso, desde que sejam operadas pela pessoa adequada, pessoa correta, né, doutor? Bom, quem está nos acompanhando aqui, ficou interessado, quer agora fazer uma cirurgia plástica, ou quer conhecer um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, fazer uma primeira consulta, como que pode entrar em contato? Primeiramente pelas redes sociais, pelo Instagram, drcaio.plástica, e também pelo telefone, né, pelo WhatsApp, 5199-515-1232, com a nossa equipe, e a gente bate um papo ali no Instagram também, a gente, claro, não dá para fazer uma consulta pelo Instagram, mas a gente tira muitas dúvidas ali, tem pacientes que já ficam super agradecidos, doutor, será que preciso emagrecer, ou preciso fazer alguma coisa? Então, é quase uma pré-consulta ali no Instagram, e daí a gente se conhece realmente lá no consultório. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela disponibilidade de estar com a gente aqui nessa noite. E a gente vai ficando por aqui com mais um Papo de Mercado. Voltamos na próxima segunda-feira. E também lembrando que eu tô no ar todos os dias das 4 às 5 com Mulheres aqui na União. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.